Olá, como estão todos? Hoje vamos falar aqui de uma das mais importantes certificações do Salesforce, a certificação de Salesforce Admin. Eu sou Emanuel Pasquet, eu sou especialista de Salesforce na Cloud Gaia e eu vou ser o facilitador dessa conversa, juntamente com o meu amigo José Costa, também especialista em Salesforce na Cloud Gaia. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, Thiago. E aí, como vocês estão hoje? Tudo bem, José? Maravilha, tudo certinho. Hoje trazemos um convidado aqui que já é conhecido de vocês, Thiago Schmitz. Inclusive, ele já gravou um vídeo com esse tema, que está disponível em espanhol, mas dado o sucesso do tema, fizemos uma sessão especial hoje com ele, agora também em português. Thiago é arquiteto de soluções Salesforce na Cloud Gaia e tem bastante experiência em Salesforce e gestão. Hoje ele vai trazer diversas dicas para quem já está estudando para a certificação de admin ou vão começar agora. Bem-vindo, Thiago. Obrigado aí, Manuel, José. É sempre um prazer estar aqui falando aí, né? Seja de um lado ou de outro, né? Dessa vez aqui trazendo aí um pouco mais desse conhecimento de admin aí para o pessoal. Vai ter muita dica hoje aí, então fiquem preparados aí para prestar bem atenção, que certamente vai ajudar muito aí para quem vai fazer a certificação, para quem está estudando, seja para admin ou para outras, mas hoje vamos focar mais, né, nas dicas aí para admin, certamente. Conta um pouco sobre a sua formação e carreira, Thiago. Como chegou ao mundo do Salesforce? Bem, ó que essa história é longa, mas vou tentar resumir, tá? Eu comecei um pouco mais de 26 anos atrás, comecei na área de telecom aí, e nessa época, né, minha formação ali no segundo grau foi eletrônica, na verdade, mas nessa época não tinha cursos assim de telecomunicações disponíveis, né, na área técnica, e eles pegavam pessoas de eletrônica e processamento de dados para trabalhar com telecom, né? E aí, devido a isso, eu fiquei 12 anos na área de telecom aí, trabalhando com telecomunicações. Mas minha formação aí de graduação, né, foi em marketing, depois fiz pós-graduação em gestão, pós-MBA em negociação, e agora estou até num doutorado aí também de administração, né, que é de negócios em administração. Então, bom, voltando um pouco aqui na linha do tempo, trabalhei 12 anos aí em telecom, depois migrei para a área de TI com Salesforce. E aí comecei com Salesforce lá no início como usuário, ainda na área de telecom, né? Eu era um gestor de call center técnico aí de telecom, e o Salesforce era o nosso CRM. Era uma empresa pequena, ela era investida não vou falar o nome aqui do investidor, né, que hoje já não está mais trabalhando aí com esses tipos de investimento, mas ele teve uns probleminhas lá naquela época já, né, chegou até a ser preso aí depois, né, na época da Lava Jato, mas ele decidiu já não investir mais, né, nesse setor ali naquela época. E aí, com isso, a empresa teve que fazer os famosos layoffs, né? E foi nessa época, 2009 foi quando eu entrei, 2010 foi quando teve esse layoff, e eu entrei no mundo de consultoria, né? E caí na consultoria. Tinham pouquíssimas consultorias em 2010 no Brasil, não tinha Salesforce no Brasil, era assim completamente diferente aí o cenário, né? Inclusive, assim, eu ficava pensando, se eu sair daqui, eu vou trabalhar onde? Eu não fazia nem ideia, né, de onde eu poderia trabalhar. E aí, depois de um tempo, né, a Salesforce veio para o Brasil, aí o mercado se abriu bastante, né, outras consultorias vieram. Hoje em dia está uma maravilha o mercado, né? Dá para até escolher onde quer trabalhar hoje em dia, né, se parar para pensar. Mas há 12, 13 anos atrás não era tão fácil assim. E, bem, fiz um pouquinho de tudo, tá? Eu, como eu falei, comecei usuário, virei administrador, trabalhei como consultor, gerente de projeto, é, solution architect, fui agile coach, né, advisor de projeto, até diretor de empresa, né, grande aí de consultoria, eu fui. E hoje eu estou aqui na Cloud Gaia fazendo um papel que é meio cross aí, tem diversas ações aí que são cross, esses outros papéis aí, mas mais focado na parte de arquitetura de solução hoje.
Legal, Tiago. E faz quanto tempo que você tirou a sua certificação de admin? Faz muito tempo? Como que foi? Conta um pouquinho para gente. Então, eu até lembro como se fosse hoje, mas foi lá em 2011, foi em fevereiro de 2011. Não tinha, né? Como falei, a Salesforce aqui no Brasil, não tinha Trailhead, os exames eram online, com câmera externa, assim, ficavam olhando para o teu computador, né? A internet era uma porcaria nessa época, né? Ainda assim, tem muita gente que sofre com a internet, dependendo de que canto do Brasil está, mas, assim, a gente tá falando de Rio de Janeiro, ainda era muito ruim nessa época. E, bom, de lá para cá tiveram muitas mudanças, né? Hoje em dia temos aí uma ajuda significativa do Trailhead como fonte de conhecimento. Assim, mudou muito, né? Para você ter uma ideia, quando eu fiz o treinamento de Salesforce, todo o conteúdo era dado em 4 dias. Hoje em dia são 5. E mesmo assim, não comporta todo o conteúdo, né? Tem muita coisa. Então, não foi só a ferramenta que sofreu melhorias, né? Como também o processo como um todo também evoluiu nesse período. Que bom que surgiu essa evolução, né? Porque de lá para cá já tem chão já. Mas e agora que você está com essa certificação aí, você diria que a certificação é para quem? Para quem você recomendaria tirar essa certificação? Olha, eu diria que é para todos, tá? Se a gente está falando, claro, da parte core do Salesforce, né? Daquela parte mais do CRM, né? Seria o melhor caminho aí começar por um admin. Ainda que você seja um desenvolvedor, mas nesse caso até tem uma alternativa ali de um app builder que tem um nível de compatibilidade assim muito grande, mas se você começa também pela admin, não está perdendo nada. Claro que se você estamos falando de uma área assim que é do universo Salesforce, mas que não é o core, a gente está falando de um Tableau, Mulisoft, marketing, aí sim tem outros caminhos que de repente faça mais sentido para quem está chegando, e mais à frente, sim, que essa pessoa às vezes vai encontrar esse caminho do admin aí para poder melhorar seus conhecimentos normalmente, né? Mas se você está iniciando, Salesforce Core é a melhor opção. Claro, hoje tem uma alternativa aí para quem está bem no iniciozinho ainda, não tem grandes conhecimentos da ferramenta, que é Associate. Mas se a sua ideia é carreira em Salesforce, já vai pensando já que a admin é a considerada de entrada aí do mercado mesmo de quem quer trabalhar com Salesforce. E, Tiago, conta um pouquinho como que funciona a certificação. Tem algum pré-requisito? Onde você faz a prova? Qual que é o formato do exame? Conta um pouquinho aí para gente. Esse ponto ele é bem grande, vou tentar resumir aqui, tá? Bom, não tem um pré-requisito, tá? Mas, claro, existem aí trailheads para se fazer, né? Que você pode... Trailhead, para quem não conhece, é a plataforma da Salesforce de aprendizado. E é aberta, é gratuita, todo mundo pode entrar lá, se cadastrar, fazer todo o conteúdo que está lá disponível, né, gratuitamente, né? Claro, existem umas partes pagas lá, mas até para você achar essa parte paga, você tem que ir com, às vezes, link próprio, é meio complicado de achar, que são os treinamentos com instrutores, né? Mas 99% do conteúdo lá é gratuito, então você consegue estudar pelo Trailhead tranquilamente. Então, não tem um pré-req. A prova, elas são de 65 perguntas, múltipla escolha, né? Ou pode ter aquela que é uma resposta correta ou mais de uma correta. Sendo que dessas 65, 5 perguntas são que eles chamam de não-scored, que não valem para pontuação. Só que você não sabe quais são. Provavelmente são aquelas que são meio esquisitas, que você fica na dúvida assim, poxa, não sei se acertei ou não, estava meio estranho o enunciado, né? Mas é difícil de você garantir que é isso. Então, o ideal é que você tenha bastante segurança na hora de responder para não achar que a pergunta que é não scored, na verdade, era uma scored, né?
Na Bom, verdade, são aquelas perguntas famosas, perguntas placebo, né? Que eles colocam para ir testando, ver se valida no meio da prova mesmo. é isso mesmo, é essa aí mesmo, né? Bom, e o tempo da prova é de 105 minutos, tá? Então tem que ter um bom controle da prova aí, porque senão o tempo passa e você não responde tudo, né? E aí entra uma dica já de cara, né? A prova é em inglês. E antigamente, né, tinha até uma opção de prova em português, mas que foi extirpada. Esse tipo de prova não tem mais atualmente. E aí eles lançaram uma possibilidade que não está aberta lá, você não vai saber se você não. É bom escutar essas dicas porque tem muita gente que não sabe disso. Você pode pedir 30 minutos extra para fazer sua prova, né? Como você pede isso? Você tem que abrir um caso lá no Trailhead, né? E solicitar esses 30 minutos adicionais dizendo que não é a sua língua nativa o inglês, né? E aí, com isso, eles vão ceder esses 30 minutos adicionais. Eu garanto, eu digo que, assim, independente se você fala bem ou não o inglês, deva pedir sempre esse tempo, mesmo que você não use, porque vai te dar mais tranquilidade na hora de você fazer o teu exame, né? Se você não usar, beleza, eles não vão ter problema com você porque você não usou os 30 minutos adicionais, mas se você não tiver na hora, não vai conseguir, às vezes, finalizar ali, ou vai ficar nervoso com uma questão ou outra e pode, né, se atrapalhar ali por conta de tempo. Um detalhe importante é que às vezes esse pedido demora, tá? Às vezes leva 2 semanas para eles aprovarem, então não deixa para a última hora, tá? Porque pode ser que você não consiga esses 30 minutos adicionais porque deixou para o último momento, tá? Então verifica se por um acaso chegou perto da data da prova, né? Pelo menos 48 horas não te deram o tempo, adia talvez a sua prova ali, né? E pede novamente aí, porque assim, faz diferença para quem está fazendo ali, tá? Bom, e falando aí em termos de pontuação, tá? Então, o Passing Score, a nota, né, para passar, é 65% do exame. E isso a gente está falando daquelas 60 questões que são pontuadas, né? Então, mais ou menos, você tem que acertar ali 39 questões, tá? Mais ou menos, pode ser que seja 40, né? Porque tem aquelas que têm 2, 3 respostas. Como é por trás mesmo, a gente não sabe como é que é a pontuação, mas mais ou menos 39 perguntas, né? A prova custa $200, que valem mais do que reais, né? Então é uma grana. Mas fica atento aí também, aqui vai outra dica. Tem grupos na internet, né? Grupos de WhatsApp, grupos no Telegram, comunidade Salesforce, que estão sempre compartilhando vouchers. A própria Salesforce, quando faz aquele Salesforce Days ou eventos, normalmente eles no final fazem um quiz e acabam dando ali um voucher, muitas vezes, que pode cobrir parte desse valor, tá? Algumas vezes vai ser 30%, outras 50%, outras 70% da prova. Raras vezes 100%, mas na época da pandemia, né, até teve alguns vouchers 100%, eu já não vejo há algum tempo, mas vai que, né, pinta por aí, sempre vale a pena ficar de olho, porque qualquer dólar salvo aí é no mínimo aí vezes 5, né? Então já é uma grana, tá? Bom, se você não passar, né? Se você faz a prova e não passa, aí você tem um retake que custa $100, tá? Às vezes os vouchers também cobrem o retake, tá? Às vezes cobre até 100% do retake. E então vale a pena ficar de olho também, para usar aí para em caso de retake você precise fazer novamente essa prova, né? Pode ser que saia de graça, né? Bom, para fazer a prova hoje, a gente tem duas opções. A gente tem a opção lá nos centros de excelência, né? São centros de aplicação de prova, né? Que chamam os Proctored, né? Centers, né? E aqui no Brasil tem alguns, né? No Rio eu sei que tem um, São Paulo eu sei que tem mais de um, onde, na verdade, a sala é monitorada, então você vai, inclusive, às vezes você pode usar ali, te permitem usar uma folha com uma caneta que eles mesmos provêem, né?
porque você está o tempo todo monitorado e é bem tranquilo de fazer. Um ponto importante para quem vai fazer em centros assim de aplicação de prova é que eles normalmente pedem 2 documentos, tá? Com foto. Então, às vezes a pessoa esquece de levar um e pode ter problema, tá? Então, já aconteceu, tá? Com 2 amigos meus, em momentos diferentes, foram e só... Porque normalmente a gente só anda com um documento, né? E aí chegou lá, eles pediram o segundo e não tinha e não pôde fazer a prova, tá? Então, é um detalhe importante. Quem vai fazer em casa, pode fazer em casa online, né? O ideal, né? Porque assim, o ideal está nas regras lá, né? Você tem que estar numa sala tranquila, não pode ter outras pessoas, não pode ter quadros, nada que você possa, sei lá, escrever qualquer coisa, né? Então você tem que estar num ambiente meio limpo de coisas em volta, né? E não pode ter pessoas também. E que seja tranquilo. A internet tem que ser relativamente boa, né? Eles falam ali que tem que ter pelo menos 1 mega a 2 de banda, mas é full, né? Ali, né? A gente está falando, no caso, você tem que ter uma qualidade boa aí, porque pode ser que, se ela estiver oscilando, que caia, né? E aí entra um ponto importante. Se cair, você tem que entrar em contato com o pessoal de lá do centro que fica monitorando, né? Que é a do Web Acesso lá, a equipe do Web Acesso, para eles avaliarem. Em algumas vezes, eles travam porque oscila a internet. Em outras, porque você se mexeu demais. Em outras, porque estão achando que você está muito nervoso e pode estar colando. Então, dependendo de como você ligar, eles podem pedir, inclusive, para você mostrar o ambiente, né? Gira a sua câmera, gira para ver se não tem nada, tá? Se eles acharem que está tudo tranquilo, eles liberam novamente a prova para você, tá? Mas isso, às vezes, é ruim, tá? Porque pode te deixar um pouco mais nervoso na hora de fazer a prova, né? A minha prova de admin, que você tinha perguntado lá, na época a internet era muito ruim, caiu 3 vezes. E eu tive que ligar para lá, era tudo mais difícil. Hoje em dia o pessoal fala já que é bem mais fácil, né? Às vezes que eu fiz prova, graças a Deus, não tive esse problema, as provas seguintes que eu fiz. Mas a primeira foi muito sofrida aí, 3 vezes, e ao final da prova eu estava muito nervoso, eu achava até que eu ia reprovar, né? E por sorte eu passei de primeira e tal, mas assim, te abala na hora que você está fazendo. Eu fiquei bem trêmulo com essas situações, né? Porque aí você vai, já tem que... Os caras só falam inglês, então, né? Rola toda essa dificuldade na hora ali que você pode ter problema. E um último pontinho aí sobre essa questão para quem vai fazer no próprio computador, né? É que tem que instalar um programa antes, fazer uns passos antes, não deixa para a última hora, né? Porque você tem que fazer tipo uma verificação, né? Ele verifica sistema, ele instala uma coisa que bloqueia outros programas, né? Dentro da tua máquina, de rodar ao mesmo tempo, e também tem uma verificação de que você é você, né? Documento, foto, aí você tem que, né? Quem usa óculos, pode ser que tenha que tirar o óculos, então verifica antes, porque deixar muito para cima da hora pode dar problema. Inclusive, quem tem, assim, às vezes usa o computador da empresa, e às vezes o computador da empresa tem um firewall ou, não sei, algo que monitora ali que não deixa instalar porque você não é o admin. Às vezes você vai ter que pedir autorização, né, na empresa para instalar esse programa e tal. Olha que eu já vi gente que perdeu prova por conta disso e não conseguiu nem voucher para refazer depois. Algumas eu sei que conseguiram, outras que não conseguiram, perderam mesmo. E aí, não é nem que ele vai fazer retake, porque ele não fez a prova. E aí ele ele tem que pagar duzentão mesmo, entendeu? Não é $100, não. $100 é para quem fez e não passou. Quem não fez, continua sendo 200. Então, é um detalhe importante, não deixa para a última hora aí, porque pode, né, ser pegadinha aí, né, na última hora ali, você acabar perdendo a sua prova. E aí, até uma curiosidade sobre toda essa verificação que eles fazem, toda vez que eu fiz prova em casa, sempre no meio da prova parava o teste e eles pediam, não sei por quê, para eu tirar o óculos e mostrar o óculos na câmera. Sempre, todas as provas que eu fiz.
Isso Não, aconteceu comigo muito também. Sempre, ou eles pediam para eu levantar as mãos, assim, mostrar as mãos, ou tirar o óculos, sempre. não sei o porquê, qual que é a razão de tirar o óculos, até hoje é um mistério para mim. Mas e aí, Thiago, você já deu algumas dicas aí, essa inclusive de pedir o tempo extra, ó, não sabia disso, da próxima vez que eu for fazer uma prova, com certeza eu vou estar te procurando aí para me ensinar direitinho como é que faz. Mas e que outras dicas você tem aí para quem quer fazer a prova antes do exame, alguma preparação específica? O que que você diz aí para gente? Deixa eu só fazer um comentário sobre esse tempo extra, porque recentemente a Salesforce deu a possibilidade de, quando você está agendando a prova, você já agenda para uma prova que já tem o tempo extra. Então, quando vocês forem lá agendar a sua prova, vocês vão ver que tem duas provas com o mesmo nome. Uma é com tempo extra. Então, na hora de agendar, você já consegue agendar ela lá, você não precisa mais abrir o caso. Agora, se você já tem uma prova agendada, aí sim você precisa abrir o caso lá, como o Thiago falou. Bom ponto, José. Não está aberto de primeira para todo mundo, não. Depois que você faz a primeira solicitação, ela aparece com um ET no final, né? Extra time, provavelmente, né? Quando você faz, depois que você faz a primeira pedida, que eles te habilitam para a primeira prova, as seguintes costumam já aparecer. Mas para quem está fazendo pela primeira vez, vai procurar e pode não encontrar lá, tá? Por exemplo, a minha, que eu fiz já há muito tempo, ainda não tá lá, entendeu? Foi no método antigo. Mesmo eu que já fiz, não está. Então, provavelmente, a próxima certificação que eu for fazer, que eu vá pedir tempo extra, eles já vão liberar para as próximas aí. Mas quem fez mais recente já relatou que depois que pediu o tempo extra, passou a mostrar as demais com tempo extra também, tá? Então, de qualquer maneira, primeira vezinha aí, acho que você vai ter que fazer, tá? Se já tiver, melhor, né? Que é mais fácil, já pega com tempo extra lá, não perde, não perde esse tempo de abrir o caso, explicar, né? Mas se não tiver, bom, aí você já sabe que é via caso aí que você abre lá no Trailhead mesmo, tá? Mas aí, Thiago, você já deu algumas dicas aí para gente, e agora, o que que você acha, assim, você tem mais dicas, assim, algum método de preparação, alguma dica especial para quem está se preparando para fazer o exame? Olha, que aí tem um montão de dica mesmo, tá? Mas algumas dessas dicas pode ser que quem está nos ouvindo não goste tanto, tá? Mas mesmo assim eu vou acabar falando porque é importante, tá? Bom, a primeira de todas é certamente dedicação. É possível você fazer tudo ali, estudar, né? Para tirar a certificação, tudo sem gastar R$ 1 além do que é o valor do exame lá, né? Dos US$ 200. É possível, tá? Claro, existem alguns facilitadores aí, a gente vai falar deles também, mas se eu quiser, assim, não tenho dinheiro além do dinheiro ali do exame. Consigo estudar? Tem material? Tem. Isso tudo está disponível, mas você depende de se dedicar um pouco, né? Você vai dar umas pedaladas a mais aí, mas tudo é possível, tá? Mesmo que você consiga fazer as coisas sem dedicação, se você tem alguns facilitadores, se você não tiver dedicação, também nada feito, né? Eu acho que você tem que buscar outra profissão, porque seu esforço não é para quem tem preguiça. Seu esforço, assim, eles têm. Depois que você tira a certificação, você tem que. 3 vezes por ano eles estão lançando coisas novas, e uma vez por ano você tem que fazer uma manutenção, né, da sua certificação. Isso para quem tem admin, né? Tem que fazer uma vez por ano. Dependendo do teu conjunto de certificações, você tem que fazer 3 vezes no ano essa manutenção. Então, uma coisa é certa, mesmo que você não tenha que fazer a sua manutenção, você tem que estar sempre estudando. Então, se você não gosta de estudar, não gosta de estar lendo, de aprendendo coisas novas, cara, não é para você, seu esforço. Isso é fundamental, tá? Agora, bem, se você não tem problema com isso, vai gostar muito aí das próximas dicas, porque é para você, tá? E se não gosta, tranquilo também, acho que nem precisa continuar seguindo no vídeo, porque você vai perder seu tempo, né? Se você não quiser realmente coletar essas ideias para você se certificar, tá? Mas vamos lá, que tem muita coisa. Bom, uma segunda dica que eu vou dar aqui é você criar a sua org developer, tá? Que ela vai ser para sempre sua.
E isso é importante, né? Porque ali você, para fazer os seus estudos, você não precisa nem dela, mas ela te dá umas facilidades, né? Por exemplo, de você estar conectado com o teu Trailhead aí, né? E usar ela para você fazer o seu login, né? Porque hoje em dia existem diversas maneiras de fazer login no Trailhead, né? Você pode usar seu e-mail, sua org, a org do que você usa para trabalho, né? Então, mas essa org developer, o legal é que ela não expira. Então, ela é limitada, claro, né? Você não vai conseguir pegar uma org dessa e usar para trabalho mesmo, né? Porque ela tem limitações de espaço, de quantidade de usuários. Então, se você mais quiser usar com outros efeitos, né, que não seja o de estudo, aí já vai ser, não é possível, mas ela é sua. E ela até expira, tá? Eu já perdi uma. Mas isso é se você ficar sem logar, eu não sei exatamente o tempo, eu acho que são mais de 6 meses sem logar, ela pode expirar. Se você estiver logando uma vez por mês nela, certeza que ela não vai expirar. Ela vai ficar lá para você a vida toda e pode usar à vontade, vem com todos os recursos do core ali, né, da parte principal do seu esforço. Então, assim, muito bom. Se você não sabe como criar essa org, né? A gente vai deixar o link aqui também, tá? De como, porque hoje em dia está mais escondidinho, inclusive, tá? Se você acessar lá o site, não está assim, crie sua org aqui, não está mais tão fácil assim, não. Mas tem o link direto, a gente vai deixar aqui também, que facilita aí para quem está chegando já criar a sua org, tá? Bom, depois que você foi lá para o Trailhead, né? O ideal é primeiro criar essa org, depois o Trailhead, que aí você já linka tudo, né? Mas se você não fez, não tem problema. Dá para linkar lá por dentro do Trailhead também. No vídeo que a gente teve aqui no canal, tá? Que fala sobre Trailhead, ensina isso, como linka, né? Suas contas e tal. Então, olha esse link, olha esse vídeo lá. A gente vai deixar o link aqui também. É em espanhol, mas você pode botar aí a sua legenda aí para português, que vai conseguir entender tranquilamente, tá? E lá ensina como conectar as contas e você pode fazer login por qualquer um dos métodos que vai chegar lá nos seus badges, nos seus estudos, não vai se perder, tá? Mas chegando lá no Trailhead, né? Claro, você vai ter você também tem outras possibilidades de criar outras orgs lá, que se chamam de org playground, tá? Mas você não precisa se preocupar com isso agora. Quando você precisar fazer um exercício, tá? Que as orgs playground são muito focadas nos exercícios que estão lá no Trailhead. Quando você precisar fazer a primeira vez, tá? Um exercício que demande uma org playground, ele vai te pedir para criar na hora e cria muito rápido, 2, 3 minutos já está criado a sua org playground lá e você está pronto para usar, tá? Então, não se preocupa com isso agora. Quando você estiver praticando ali, né, precisando exercitar com uma org playground, você vai poder criar dentro do próprio Trailhead, tá? E aí, uma terceira dica que é muito importante, né, é conheça bem o seu exame. E aí eu estou falando conhecer mesmo, tá? Profundamente os detalhes, tá? E como é que fica sabendo disso, tá? Isso está aberto. A Salesforce põe lá, né, chama de Exam Guide, né, que é o guia do exame, e que foi de onde eu tirei todas as informações que eu passei antes ali, sobre o tamanho da prova e tudo, está disponível, né, para você. E lá fala não só como é a prova, como o que cai, né, qual é o conteúdo, tá? Então, é onde eu consigo essas informações. Ele fica lá no Trailhead também, numa área diferente do Trailhead, não é a área de estudo, mas a gente deixa aqui também para vocês acessarem aí o Exam Guide, né, que vai ajudar muito. E aí, esse Exam Guide, ele é uma dica mais para frente, inclusive, no método de estudo que a gente vai falar aqui também, tá? Bom, gente, o Thiago está passando aqui muitas dicas para a gente. Daqui a pouco a gente volta, beleza? Não saiam daí.
Bom, gente, voltamos aqui, estamos com o Thiago aqui ainda, dando várias dicas para a gente sobre a certificação de admin do Salesforce. Mas e aí, Thiago, agora conta para a gente, você tem algum programa de estudo aí, alguma coisa assim, alguma guia definitiva para a gente seguir, para se dar bem na prova? Sim, tem sim, cara. E esse é, vamos dizer assim, que é a nossa quarta dica. E eu vou compartilhar um método, né, que já provei ele em grande escala, tá? E foi muito bom. 100% de certeza, se você seguir o método, vai dar bom, tá? Vai dar bom. Os que não passaram, tá? Quando a gente foi ver, não estavam usando o método 100%, as pessoas, né? Às vezes arrumam jeitinhos de não querer seguir as regras ali, né? E acaba que onde pode sair assim, um pouco fora, né? Mas, sim, vamos lá, assim, tem muita dica legal aqui. E a gente pode dizer que é a chave aí para fazer aí uma prova bem sucedida aí, né, para certificação, sem dúvida. Bom, eu vou compartilhar aqui uma planilha que vai facilitar um pouco essa conversa, tá? E isso pode ser usado para outras provas, tá? Eu vou explicar, é um método de estudo, né? E vai facilitar muito aí para quem quer aplicar para outra prova, dá tranquilamente, não só de Salesforce, tá? Dá para fazer para Scrum Master, PMP, não sei, está estudando para OAB. São métodos de estudos que são aplicados em diversos locais, né? Eu fiz uma adaptação aí de diversos anos, eu usava assim, e as pessoas me pediam dica de como podia fazer para estudar, e eu comecei a compartilhar o meu método, até que um dia eu fiquei responsável por uma área de certificação em uma das empresas que eu trabalhei, e eu apliquei esse método para todo mundo, entendeu? E aí, assim, o resultado foi fantástico. A gente triplicou o número de certificações no período de meses, assim, o pessoal usando o método. Então, foi bem bacana. É só seguir o método que vai dar certo. Eu vou compartilhar aqui a tela e vamos ver, porque tem uns detalhezinhos, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Bem, você vai armar, né, um Excel aí, né, uma planilha, pode ser do Google Sheet, não tem problema, né, com 6 colunas, tá? E aí você vai pegar aquela dica 3, né, que eu falei, conhecer bem o seu exame, você vai entrar lá e vai pegar o conteúdo. Lá tem os macrotemas que caem, né? Então, você vai pegar a primeira coluna, são os macrotemas. Você vai pegar lá, por exemplo, segurança e acesso de dados, né? Então, esse é um macrotema. Aí depois você vai ver o que envolve esse tema, né? Vai no microtema. Isso também, alguns desses pontos lá onde tem todas essas regras, né? Onde tem esse exame guide, você vai encontrar alguns lá também, né? Então, por exemplo, restrição de logins, visualização de registro. Então, são alguns dos temas, dos subtemas, né, que estão dentro desse macrotema. Você vai abrindo eles, tá? Pesquisando um pouquinho, você consegue enxergar ali, né, no próprio Trailhead, no Google, você consegue achar o que envolve esse macrotema e ir quebrando ele em microtemas, tá? E, com isso, depois você vai pesquisar, tá? No Trailhead, no Google, onde precisar, o tempo que você precisa para estudar esse tema, esse microtema, né? E aí, com isso, você começa a ter uma ideia de quantidade de horas, tá? Você vai botar aqui em horas, tá? Então, preciso de 2 horas, meia hora, 1 hora, tá? Aqui entra um detalhe, tá? Muitas vezes você vai lá no Trailhead, o Trailhead fala, 10 minutos de leitura. Bom, 10 minutos de leitura, às vezes, representa 30 minutos, né? Dependendo até da tua prática também, né? Se você está estudando em inglês, português, se o texto está na mesma língua que a sua, se tem exercício, se não tem, tá? Pode ser 30 minutos, pode ser 1 hora, tá? Então, na prática, dependendo dos exercícios que tem, isso pode ser mais. Então, dá uma olhadinha se tem exercício, que aí você pode, né, necessitar, inclusive, sair dali e fazer pesquisas em outros locais. Pode ser no próprio
ajuda do Salesforce, pode ser no Google, pode ser que você não tenha entendido nada e que precise ver um vídeo no Google a respeito disso. Então, você começa a mensurar o tamanho disso, né? Da sua necessidade de aprofundar naquele tema ali, tá? Então, essa necessidade você vai, então, colocar realmente na coluna D, tá? Aqui onde está horas necessárias. Então, se lá diz que é meia hora, eu talvez precise de 2 horas aí, tá? Até porque tempo de leitura não é tempo de compreensão, né? Às vezes a gente leva mais tempo para compreender, porque pode ser um assunto denso, alguma coisa. Isso, e você tem que exercitar, né? Porque o que fixa mesmo é o exercício, né? Às vezes só ler, tem pessoas que são fora da curva, tá, pessoal? A gente não está falando aquela pessoa que tem gente que lê uma vez, entende e já está. E tem pessoas que demoram muito mais. Falando na média, né? As pessoas, elas precisam ler, reler, praticar. E aí sim compreendem o negócio. Então, isso demanda um tempo maior do que simplesmente o que está lá, tá? No Trailhead. Tá? E mesmo às vezes o vídeo que você vê no YouTube diz lá 30 minutos de vídeo. Isso é 30 minutos de vídeo, mas você pode querer rever parte do vídeo, você pode não ter entendido e necessitar testar aquilo ali. Então, sempre coloca um tempo a mais. Uma vez que você tenha essa horas necessárias, você sim consegue já fazer um plano disso, né? Porque agora eu sei quanto tempo eu preciso realmente para fazer cada tópico. Agora, eu preciso de 2 coisas para poder planejar. Uma é saber quanto tempo realmente eu vou dedicar para os estudos. Se eu vou dedicar 1 hora por dia, 4 horas por dia, 2 horas por dia durante a semana e fim de semana eu pego mais 8 horas do meu fim de semana, é de madrugada. Então, você precisa saber o tempo que você vai estar dedicado a esse estudo. E é muito individual isso, tá? É bem normal para quem já tem algum conhecimento, algo entre 120 horas ali, 160 horas de estudo vai dar tranquilo, tá? Para quem não tem nenhum conhecimento prévio, pode ser que leve mais, tá? 240, 300 horas, até bem normal, isso é tranquilo. Não tem uma quantidade exata, tá? Vai depender do seu conhecimento prévio, vai depender se você está chegando agora, se o esforço é novidade para você. Então, depende muito de pessoa para pessoa, mas minimamente essas 120 horas vai dar. Menos que isso, muito difícil, tá? E aí, se você dedica 1 hora, a gente está falando de 120 dias, né? Se você dedicar mais horas, menos dias. Então, assim, o plano serve também para te dizer quando você vai estar mais ou menos preparado para realizar a sua certificação, tá? E aqui entra uma dica que é para te ajudar, porque muita gente desiste nessa hora, tá? Então, quando você for estudar, faça um compromisso seu consigo mesmo, tá? Não vá estudar sem ter esse compromisso, porque você vai desistir no meio do caminho. Então, o compromisso vai te fazer você seguir seu plano, tá? E aí, adicione uns dias extras nesse teu plano. Digamos que deu 30 dias de estudo. Bote mais 10 dias, por quê? Você vai ter o dia que você não quer estudar, tem o dia da preguiça, tem o dia do trabalho que pegou, que eu não consegui estudar porque tive reunião extra, tem o dia da dor de barriga, né? Tem o dia que pintou um compromisso extraordinário. Cara, pintam essas coisas, pintam, tá? Então, é por isso que é importante saber os dias que você pode se dedicar e dar dias extras para isso, porque esses dias existirão, tá? E aí, quando esses dias que você deu a mais se esgotarem, aí é o lance do compromisso, né? Quando você se compromete consigo mesmo, você vai falar, agora não tem mais desculpa, né? É esse que é o lance. Então, assim, se eu não conseguir fazer aquela minha horinha que eu programei para fazer no dia, porque eu tive reunião, porque eu tive dor de barriga ou porque eu não quis, eu vou ter que dar o jeito no outro dia, no fim de semana, de madrugada. Eu tenho que fazer acontecer, porque é um plano
meu comigo mesmo, né? Não é com o meu chefe, não é com a minha esposa, não é com o seu marido, não é com a empresa. É você quem quer progredir, é você quem é o dono da sua carreira. A certificação pode até contar alguma coisa para a empresa, mas ela conta mesmo para a sua carreira, ela conta mesmo para você, né? Você sai de uma empresa A para a empresa B, você leva a certificação junto contigo. Então, assim, é conhecimento seu. E uma coisa muito legal do estudo de certificação que a Salesforce traz, que diferente de muitas certificações que você estuda, vai fazer a prova é teórica, né? O conceito é teórico, e você não consegue depois colocar muitas vezes em prática aquilo ali. Na Salesforce, não. Você estuda e você consegue colocar aquilo em prática, porque é o dia a dia, né? Normalmente, você, quando está fazendo ali os exercícios, você consegue ver aquilo funcionando, tá? E é muito prazeroso isso, porque você não está aprendendo por aprender, você está aprendendo, e a maioria dos temas que cai para admin, você vê em todos os projetos, né? Segurança tem em todos os projetos, ainda que eu não use alguns temas mais avançados em todos, como, por exemplo, território, que não cai nessa prova aí, né? A fundo, mas, assim, são temas que segurança eu tenho em todos, criação de usuários eu tenho em todos, criação de campo eu tenho em todos. Então, tudo que eu vejo na prova ali são questões práticas, e isso torna prazeroso o aprendizado, né? Agora, é claro, demanda seu tempo para fazer. Então, esse compromisso é muito importante, né? E antes de mais nada, faça ele e depois vá, sim, para os estudos, tá? E aí, no final, você vai colocando a data real de que você vai fazendo, né? Até para você realinhar o seu estudo, tá? Então, se você precisar depois fazer um realinhamento porque você, de repente, subestimou um tema, pode ocorrer, né? E aí você tem que ver o que você faz? Você dá um gás extra ou você reaprasa? Eu recomendo sempre o gás extra, tá? Porque quando a gente começa a reaprazar, começa a criar um hábito de reaprazar, e reaprazar faz com que você acabe deixando as coisas para depois, né? Então, aí você vai controlando, né, essa necessidade de data realmente, tá? Então, isso ajuda muito, tá? E para fechar assim, né, depois que você estudou tudo, né, você também vai colocar aqui uns simulados, até Superbad, né? Para quem não sabe o que é Superbad, vale a pena ver lá o vídeo de Trailhead, que lá explica o que é um Superbad. São exercícios práticos, né? Que a Trailhead te coloca cenários que são cenários de mercado para você exercitar, e são difíceis de fazer, leva tempo, tá? Mas você aprende muito com Superbad. Tá? E aí você vai colocar uns simulados aí, inclusive até a data da sua prova você vai colocar aqui também, tá? Então, monte seu Excel, a gente vai falar um pouquinho mais dessas partes finais aqui, né? Mas monte seu Excel, que vai te ajudar muito aí na hora de você montar seu plano e de você conhecer até quando você vai estar pronto para fazer a sua prova, tá? Legal, Thiago. E agora, para o pessoal que está assistindo a gente, que eles estão estudando, estão se preparando, como eles sabem que eles estão preparados para fazer a prova? Que você dá uma dica aí para eles saberem que eles já podem fazer essa prova e vão passar? Bom, eu acabei dando um spoilerzinho no final do Excel, né, que colocava lá os simulados, tá? Os simulados são ótimas opções aí, mas esse ponto é um ponto muito sensível. Por quê, tá? Porque o melhor simulado que se tem para fazer de admin é o oficial da Salesforce, só que ele é pago, são $20, tá? Você pode comprar ele no Web Acesso, que é no mesmo lugar onde você vai comprar a prova lá, né? Você vai fazer a prova. A gente vai deixar o link aqui, né, também para facilitar, tá? Mas, assim, existem opções não pagas, tá? E outras opções que também são pagas, tá? Que são muito boas, como Focus on Force é pago e é muito bom, né? Tem muitas, pessoal todo que usa, fala sempre que é muito próximo da prova. Não é igual ao oficial, tá, pessoal? O simulado oficial é o concurso realmente, tá? Mas, assim, existem alguns grátis aí na internet, tá? Que também você pode, fazendo uma busca no Google, encontrar alguns.
Só que aí tem um ponto importante em relação a esses simulados grátis. Na verdade, em qualquer simulado, mas principalmente nos grátis, tá? Existem muitas questões erradas, tá? Às vezes a pessoa coloca lá, né? Eles tem um chamam de dumps, né? E tal, mas assim, coloca respostas erradas ou não tá, né? De acordo com aquilo, ou pode ser que seja muito antiga, já tenha mudado até alguma tecnologia, alguma coisa dentro do Salesforce que, né, não faz mais sentido aquilo ali, e aí você não pode estudar cegamente essas respostas. O que eu recomendo quando se está fazendo simulado são duas coisas, tá? A primeira, normalmente todo mundo faz, né? Que é estudar as questões que você erra. Isso aí todo mundo faz, tá? Mas sempre um ponto aí de atenção não responde uma questão e vai ver a resposta. Não, responde tudo e deixa para ver a resposta no final, tá? Porque para você não induzir as outras respostas com base nessa ali que você está respondendo. Senão você cai uma outra e aí o tema é parecido e você já começa a induzir a resposta de uma para outra. Então, veja tudo no final, tá? Mas estude todas que você errou, obviamente. Isso é o que a maioria das pessoas fazem, né? Mas a segunda ninguém faz. E aí é o ponto que eu venho trazer de dica aqui. Quando você tiver diferente da prova, né, que na prova você responde, não interessa se você sabe ou não sabe, você vai acertar ou errar e acabou, né? No simulado não é assim. No simulado, você pode ter lá seu papel, sua caneta e ir anotando, né, as coisas que você está tendo dúvida. Então, quando você estiver respondendo, se você respondeu a questão, ficou na dúvida se é A ou B, não importa mais se você vai acertar ela ou não. O certo é você estudar aquela questão de novo. Você não está com um bom conhecimento daquilo ali para você dizer, não, eu acertei, mas não tinha certeza, né, e tal, mas como eu acertei, as pessoas tendem a deixar aquilo de lado. O que acontece? A prova da Salesforce não vai te perguntar o que é profile, não vai perguntar isso. O que são permission set? A pergunta não é essa. A pergunta é sempre um cenário onde você tem um contexto e normalmente eles botam lá uma empresa, Universal Containers, né? Necessita de criar um registro que tem um campo que só o fulano pode ver. Qual seria a melhor solução para isso? Então, assim, aí tem várias respostas ali, pode ser que todas sejam certas, mas só uma é melhor, entendeu? Então, se você não conhece, às vezes, bem, o que vai acontecer? Você mudou o enredo, né? Mudou o contexto da pergunta, você, por não ter aquilo bem sedimentado, vai ter dúvida de novo. E aí, na prova, junta com o fator nervoso, junta com todo o restante, você vai errar, tá? Então, no simulado, o que a gente faz? Não estou na dúvida se é profile, permission set, layout. Vou marcar que eu acho que tem mais certeza aqui, mas vou estudar de novo esse ponto. Tá? E aí você vai fazer isso para todas que você teve dúvida. Tá? Mas acho que você errou, né? Que a que errou você normalmente estuda, né? Então você vai estudar tudo que você teve dúvida, mais o que você errou, tá? Ainda que você tenha uma boa nota, você faz isso, é o seu replanejamento de estudo pós um simulado, né? E aí é o seguinte, você fez o simulado, digamos que seja oficial, se for oficial você consegue fazer isso que eu vou falar aqui agora. Se não for, você vai ter que confiar um pouco nesse método de que você amarrou ali, né, o que você teve dúvida a respeito para estudar de novo, tá? Se você está fazendo o oficial, o ideal é que você tire, na primeira vez, entre 60 e 80, tá? Se você tirar abaixo de 60, teu plano é estudar tudo de novo. Não precisa nem se preocupar, né, com tema A, tema B, porque você não está bom em nada, tá? Assim, é duro, mas às vezes você leu rápido demais, não testou tanto, não praticou tanto, e aí quando você chegou lá no final, você está raso em tudo, né? Então você precisa estudar tudo de novo, tá? Se você tirou acima de 60, abaixo de 80, você deve refazer um planejamento vendo as coisas que você mais errou,
tá? E como é que você vai saber o que você mais errou, tá? Existe um site chamado Scuva9, vou deixar o link aqui também, onde você consegue pegar os dados que a Salesforce te passa no final da prova e lançar nesse site. E ele te dá exatamente ali os pontos ponderando, né? Porque cada tema tem um percentual de perguntas, de peso, né? E tudo. Então, ele te dá ponderando junto com o peso de cada questão ali, né? De cada tema, o que você tem que estudar mais, tá? E aí, como ele te graduou isso? Te graduou com bolinhas ou estrelas, eu não me recordo agora, acho que é bolinhas. Quanto mais bolinha tem, quer dizer que mais você tem que estudar, que tá, são temas mais pesados e que você precisa estudar mais, tá? Então, com o resultado desse Scuva9, você consegue replanejar e ver os pontos que você precisa estudar mais. E aí você vai reestudar aquilo. Ao final, você tenta fazer novamente um novo simulado, e aí a ideia é que você tire acima de 80. Ideal 85, 80, tá? Se você tira abaixo, você vai precisar fazer novamente um plano de estudo, tá? E aí, mesma coisa, joga os resultados no Scuva9, só que se você tiver que fazer uma terceira vez o simulado, você já tem que tirar acima de 85, 90, porque você está começando a ficar acostumado com as respostas, com as perguntas, tá? O cérebro começa a memorizar, então você tem que tirar uma nota alta, né? Se você está tirando abaixo, você não está sabendo. Você precisa estudar um pouco mais profundamente o tema que você está tendo dificuldade. Então, tem que tirar um notão ali realmente, porque a tendência é que depois, né, quando você vá para a prova, as questões vão ser diferentes, ainda que parecidas, mas vão ser diferentes. E se você não tiver esse notão, a tendência é que você acabe ficando abaixo de 65%, tá? Aí vai ficar ali no limite, aí vai na sorte, né? Se você não tirou, né? Se você não fez o que devia quanto era simulado, você tem um risco aí de quando chegar na prova, você não conseguir cumprir exatamente ali do que o que deveria, né? Que é o mínimo, que é de 65%. Vai para a prova para passar raspado. Assim, passar raspado também é passar. O negócio é que muita gente vai para a prova e chega lá na hora não consegue alcançar os 65, tá? Então, quando você está trabalhando abaixo desses limites que eu estou falando, tem um risco grande de você não chegar por conta disso, né? Então, e é aquilo, né? É um recurso escasso, tá? O simulado é um recurso que tem gente que começa estudando errado, vou fazer primeiro um simulado para ver como eu tô, e aí pronto, já começa o processo de memorização e não sabe, porque você começa, o cérebro já vê a resposta e às vezes nem lê a pergunta mais, ele já vai direto na resposta que o cérebro já memoriza, né? Então, é usar o simulado com sabedoria para que você realmente consiga tirar o melhor do aprendizado ali do simulado, né? Realmente. Eu mesmo conheço bastante gente que ficou nos 64% e não passou. E, Tiago, a prova, como você comentou agora há pouco, ela é em inglês, né? Você tem alguma dica aí para a questão do idioma, se é uma barreira, como é que a pessoa pode se preparar em relação ao inglês aí? Esse ponto ele é sensível, porque quando a gente está falando de estudar o Salesforce, a gente tem muita coisa lá no Trailhead em português, mas a prova é em inglês, tá? Então, se o seu objetivo é aprender para trabalhar, o Salesforce você tem conteúdo lá em português, não é problema. Só que o mercado em si pede, tá? As certificações, né? E as certificações estão em inglês. Então, uma recomendação que eu dou, claro, se você tem um inglês intermediário para cima, já é mais garantido aí de que o inglês não vai ser um problema. Se você tem abaixo do intermediário, tá? Está falando do básico mesmo, você vai ter muita dificuldade no começo, tá? Então, uma dica que eu dou é coloque a sua org em inglês e estude em inglês, tá? Pega o seu Trailhead, bota em inglês, tá? Porque tudo que tem em português tem em inglês. Coloca em inglês, a sua org também, né, o seu ambiente de teste e tal, coloque em inglês. Por quê? Você vai começar a acostumar com os termos. No começo vai ter dificuldade? Usa Google Tradutor,
Existem uns tradutores no próprio browser ali que você passa o mouse em cima, ele te dá o que é em português, tá? Usa esses recursos, mas estuda em inglês diretamente, que você vai começar a acostumar com as questões e com os termos. E aí, mais à frente, você não vai se embolar. Tem gente que até hoje, né, eu faço sempre a pegadinha. Você sabe a diferença de coach e cota? E as pessoas ficam assim, não tenho certeza. Então, espera aí, eu não conto o que é. Vai lá estudar, que em português são coisas muito diferentes, né? Às vezes, roll, né, é papel em português e a pessoa se enrola, né, e tal. Então, assim, estudar em inglês ajuda, porque algumas traduções não são bem feitas, né, não são tão amigáveis, assim, né, em português. Então, coach e cota é uma, que todo mundo se enrola, porque os nomes são muito parecidos, mas significam coisas completamente diferentes, tá? E cai uma ou duas questões de uma na prova, uma ou duas na outra, né? E aí as pessoas se embolam, bom, é aquela questão que se você perder, você pode ficar com 64%, né? Então, vale a pena você estar praticando, estudando ali já em inglês, tá? Quem está visando certificação, tá? Quem está muito abaixo do intermediário, pessoal, o inglês é fundamental. Corre atrás, faz um cursinho de inglês. Tem coisa na internet também gratuita para aprender inglês hoje, né? Tem diversos apps que você consegue aprender inglês. Eu sei que é trabalhoso, é chato, nem todo mundo gosta, mas, sim, projetos, né? Você consegue no Brasil projetos em português, mas volta e meia as melhores empresas acabam pagando quando são projetos lá para fora, né? Então, já vai visando, se você quer uma carreira Salesforce também, oportunidades até fora do Brasil, né? Mas para certificação também é importante, pelo menos ali o intermediário, e aí esses exercíciozinhos aí de colocar org em inglês, de estudar em inglês, já vai começar a te diminuir as dificuldades, né? Então, mais os 30 minutos extra lá, né, para fazer a prova, tudo isso conta, né? É uma ajuda aí para que você seja bem-sucedido aí no final e tire a sua certificação, que é o objetivo final de todo mundo, né, que está estudando uma certificação, é realmente lograr, né, conseguir aí, né, vencer e tirar essa certificação. Pô, Thiago, e com tanta dica aí, já deu várias dicas do idioma, da prova e tudo mais, mas agora, na hora do estudo em si, tem alguma ferramenta, alguma plataforma além do Trailhead que você recomende para estudar e tal, para certificação, para se preparar melhor? Ou você acha que só com o Trailhead já é o suficiente para a gente chegar nesse ponto de passar na prova? Bem, Trailhead como fonte de conteúdo, sim. Como composição única, né, para fazer a prova, não, tá? É necessário aí sim estudar, praticar, né? Os simulados vão te ajudar a dar mais confiança, tá? Mas o cuidado ali, né, claro, de não memorizar as questões ao invés de aprender. Né? O mais importante é aprender o conteúdo, não. Agora, tem os facilitadores, né? Que assim, acho que é sempre um sonho, né? Fazer um treinamento oficial da Salesforce. Você vai ver lá no site $4.500. E você não dá, né? Assim, não é para todo mundo. Às vezes tem empresa que paga, mas é raro, porque é muita grana, né? No Brasil, você até consegue aí algo entre R$ 1.500, R$ 3.500 por parceiros, né? Dando conteúdo oficial. Já melhora um pouco, mas ainda é caro, né? Ainda é caro. Tem diversos parceiros aí que fazem também mentorias, né? Que é uma combinação aí de Trailhead com algumas metas, com acompanhamento do estudo, com tira dúvidas, que até a própria Salesforce tem um desses treinamentos também, né? Que de vez em quando eles colocam lá, que às vezes custa até $99 ou $199, dependendo da época, eles cobram um valor ou outro, mas o bacana até é que eles dão, já está incluso nesse valor, um voucher para a prova e um voucher para um simulado. Então, vale muito a pena, né? Mesmo que você esteja pagando ali $200 ali, é o valor da certificação, né? Então, você já está ganhando o voucher, está ganhando um simulado e está ganhando um instrutor ali para tirar suas dúvidas, né? Eles normalmente fazem uma ou duas reuniões semanais para tirar dúvida e falar de pontos mais importantes ali do conteúdo.
mas assim, ele não é um treinamento mesmo, né? Que você está ali, passa por tudo, 5 dias full, não é isso, tá? Mas é uma boa opção, eu acho que ela é mais viável e tem essa opção também aí, algumas pessoas aqui no Brasil fazem, né? Também elas. Agora, também existem muitos aí, está muito comum aqui no Brasil, e não só no Brasil, né? A própria Cloud Gaia tem também, são os bootcamps, né? E o bootcamp, muitas vezes, o interessante dele é que, às vezes, os melhores ali do bootcamp já saem contratados pela empresa que está dando o bootcamp, né? Então, fica atento, porque volta e meia tem aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nas comunidades, falando, ó, vai abrir bootcamp da empresa tal, tem os bootcamps da Cloud Gaia, que são aí quase 3 vezes ao ano, se não me engano, né? E falando aí de comunidade, né? Esse também é um ponto também importante, né? Que tem, às vezes, a comunidade do Salesforce, eles têm aí muito essa questão de estar compartilhando conhecimento, um ajudando o outro, né? Então, vale a pena participar das comunidades, de escutar podcast, de acompanhar aqui o canal no YouTube, não só esse, existem outros bem legais, né? Também para você acompanhar. Segue aí, porque por exemplo, a gente agora está produzindo bastante conteúdo, mesmo que seja em espanhol, tem as traduções aí, né? As legendas em português. Então, ajuda muito para quem está começando. Certamente, às vezes, você não sabe nem o que é o Marketing Cloud. E aí, pô, tem um vídeo aqui no canal que explica isso. Você não conhece todas as nuvens, tem um vídeo aqui que explica isso. Então, já te ajuda e te dá o pontapé que você precisava para seguir ali, né, depois estudando, né, com mais dicas sobre o tema e tal, né? E fica atento também aos vouchers, porque os vouchers ajudam muito. Às vezes, o voucher não vai cobrir a tua certificação completa, mas pode cobrir parte de um retake, pode cobrir um simulado, né? Tem voucher que você consegue aplicar, inclusive, para simulado, paga 100% do teu valor de simulado, aqueles $20. Eu mesmo já comprei uns 3 simulados lá com voucher, paguei nada, né? E o simulado oficial da Salesforce, que é muito bom. E qualquer desconto é bem-vindo, né? Faz parte do jogo aí, é bem-vindo. Então, assim, tem várias opções aí, né, que vão te ajudar, mas voltando ao que eu falei lá no começão, né, da nossa conversa aqui, você consegue fazer tudo sem gastar R$ 1 a mais, tá? Vai depender mais de mais tempo, mais dedicação, mas que dá para fazer? Dá. E tem alguns facilitadores aí que às vezes é só você estar conectado que você ganha descontos e não vai precisar gastar, né? Vai conseguir algumas coisas aí for free, né? De graça aí, né? 0800, né? E, Thiago, para as pessoas que já estão com a prova agendada aí, já estão na boca do gol, você tem alguma dica final aí para elas? Bom, tem sim, cara. Se essas pessoas já estudaram tudo, né? Tudo que tinha ali, tenta fazer um simulado oficial, procura aquele voucherzinho rolando na internet aí que eu falei, procura porque às vezes consegue até de graça, né? Tenta fazer. Se deu abaixo de 80 e está muito próximo da tua prova, tenta reagendar, porque, cara, você vai provavelmente tomar bomba, tá? Tem grande chance, tá? De você tomar bomba, tá? E você pode reagendar sem custo. Se eu não me engano, são 48 horas antes. Até 48 horas antes, você pode reagendar sem custo, tá? Então, faça isso se deu abaixo de 80. Agora, o ideal é que você arme aí a sua planilha, né? Que você faça seu plano e que você siga ele. Que aí você seguindo, você não vai ter tanto essa necessidade, né? Mas vale a pena você fazer esse check antes de você ir para a sua prova, porque senão você pode realmente aí tomar bomba, né? E o objetivo não é esse, né? O objetivo que a gente faz é tempo dedicado, né? Porque quando a gente reprova, pessoal, a insegurança que dá para fazer uma segunda vez é muito maior. Então, se você levar talvez uma semana a mais de estudo, você já não vai levar uma semana, você vai levar mais um mês, pelo menos, porque você precisa reestudar tudo, é muito tempo. Eu sei, aconteceu comigo e não foi com o seu esforço, tá? Eu estudei 3 meses mais para tirar minha certificação PMP porque eu não segui a regrinha, tá?
E aí eu estudei 3 meses e mais. Eu também, quando voltei para a prova, voltei com sangue nos olhos e sabia tudo de cor e salteado, já podia dar aula do tema, porque eu sou muito assim, se eu vira um desafio, né? Assim, eu vou mesmo com tudo. Mas foi aquele 1%, entendeu? E baseou que o outro foi e deu certo, mas comigo não foi por causa daquilo, né? Não estava 100% preparado, tá? E aí foi nessa época, inclusive, que eu comecei a desenvolver o método, né? E justamente por causa disso, para evitar que tenha que fazer esses retakes que são perda de dinheiro, tempo, né? E, assim, pensa o que você poderia fazer, quanta coisa você poderia fazer com esse tempo que você está dedicando para reestudar aquilo que, de repente, uma semaninha a mais já teria resolvido, né? Então, põe aí no plano e tenta fazer para que você chegue lá bem sucedido. Toma só um cuidado, deixa eu aproveitar aqui, porque assim, quando a gente começa a fazer, às vezes, postergação, tem um risco de sair, qualquer coisa eu postergo de novo. Cara, faz o plano, porque o ideal é que você dê um gás sempre extra e evite ficar postergando à toa, para que você não fique... Eu tenho pessoas que começam a estudar, que já me falaram, e nunca marcaram a prova, tá? Não é que eles estão seguindo o método, é amigo, né? A gente vai conversando, e eu falo, cara, marca a prova, porque o fato de você marcar a prova já gera um compromisso, né? E às vezes a pessoa não marca, fica aquela coisa postergando 1 ano, 2 anos, e não tirou a certificação, e tá ali, né? No mercado fica meio parado, né? Porque muitas vezes para ser promovido, você precisa estar se certificando, aprendendo coisas novas, gerando resultado, né? Então, assim, evita postergar por qualquer coisa, né? Tente sempre dar o gás extra ali que vai dar bom no final. Beleza, Thiago. E aqui agora, referente a tudo que a gente conversou, todas as dicas que você deu, tem alguma coisa que você deixou para trás aí, alguma dica de ouro que ficou faltando, alguma pergunta que a gente não fez, quem sabe? Bom, a gente falou bastante aqui, né? Bom, certamente, para quem está ouvindo aqui, né, vendo o vídeo, uma vez só, talvez não pegue todas as dicas que a gente falou. Então, escuta de novo, se não foi suficiente, né? Se não compreendeu alguma coisa, vê de novo, né? A gente está falando aqui numa linguagem mais aberta, né? Mais bate-papo, né? Faz o seu plano de estudo, segue ele, coloca lá aqueles dias da preguiça, dia da doença, da dor de barriga, dia que não quer estudar. Esses dias acontece, pessoal, acontece com todo mundo, é normal, tá? Não é assim, a procrastinação e a preguiça, elas não tem nada de errado com elas, tá? O problema é quando elas se tornam rotina, você, né? E o nosso cérebro se encanta muito fácil por essas facilidades, né? Igual aquele cachorrinho, né? Que a gente vai lá, ele faz lá o truquezinho dele, a gente vai lá e dá o biscoitinho, né? É assim com a gente, né? Também. Veja bem, não estou chamando ninguém aqui de cachorro, não, tá? É só uma comparação aí. Mas, assim, nosso cérebro aceita muito bem essas doses de tranquilidade, né, de procrastinação. Muito gostoso ver Netflix, muito gostoso ver um Amazon Prime, ficar maratonando séries, né? Mas aí o tempo vai passando e você não vai cumprindo seus compromissos. Então, esse é um ponto assim que é importante, né? Você ter em mente, cria uma rotina também, né? Que vá te proporcionar, né? Teve vezes que eu me programei de estudar de madrugada e pegava de 9 da noite até 3 da manhã. Aí os filhos já estavam dormindo, estava tudo tranquilo, silêncio, eu absorvia muito bem as coisas. Teve vezes que eu fazia de 1h30 antes do horário de trabalho. Eu chegava mais cedo, estava tudo tranquilo, ainda não tinha chegou o time, né? Então tu tá ali concentrado, quando o pessoal chegava, eu já estava finalizando a minha cota de estudo para o dia. Então, assim, cada um se adapta da sua maneira, mas, assim, busque a sua, né? Então, tem gente, né? Eu lembro como se fosse hoje na faculdade, né? Eu fazia faculdade e aí eu fui trabalhar de madrugada, né? Era call center, né? Época de telecom, né? Que eu estava ali e era pauleira, né? E eu fazendo faculdade, né? Eu aproveitei aquelas horas da madrugada, né?
para que vinha uma hora extra, né, ali, né, aquele adicional noturno, para pagar mais matéria na faculdade, né? Então, em vez de eu fazer 5 matérias, eu fazia 8. E ainda saía, fazia academia, fazia 3 cursos de inglês nessa época, um que eu pagava, né, que eu estava acabando, eu não ia parar, né? E 2 que a empresa pagava, um professor particular e um curso, né, mesmo formal. Então, assim, eu fazia 3 cursos de inglês, faculdade com mais matéria que o normal, trabalhava de madrugada, ainda fazia academia. E era casado, né? Não tinha filho nessa época, mas já era casado. E tinha colegas na faculdade que só estudavam, não faziam mais nada. E diziam que não tinham tempo para fazer as coisas. Então, assim, não estou falando que você tem que estar no 220 o tempo todo, tá? Mas também se organize aí, porque sempre dá, é questão de prioridade, tá? Se você prioriza isso, se você quer e você vai priorizar, você vai conseguir. Se você quer, mas você não prioriza, isso vai tardar e provavelmente você não vai conseguir. Então, é uma questão aí, né, de que eu falei, você pode, de repente, se programar em 3 meses você ter uma certificação, se você estudar 1, 2 horinhas por dia, ou você pode estar no caminho de ter uma certificação. Agora, se você quer estudar 1 horinha por semana, isso vai levar anos, né? Então, tudo depende do quanto você dedica. Se você dedicar mais tempo, você tira mais rápido. Se você dedicar menos, vai levar mais tempo, né? É simples assim. Bom, beleza, Tiagão. Obrigado pelas dicas aí que você deu, todo o conhecimento que você passou para a gente. Ah, que isso. Obrigado aí a vocês aí pela parceria aí, pelas perguntas que foram, creio que foram bem produtivas aí, e vai ajudar muita gente. Espero que ajude realmente, tá? E eu vou buscar compartilhar aqui também a planilha, né? Mas qualquer coisa vocês já sabem fazer, tá ali, são 6 colunas, mas eu vou tentar compartilhar aqui que fica mais fácil para vocês, né? E, bom, espero que ajude aí e quando tirar essa certificação, manda um ok lá pra gente, que vai ser bacana a gente saber, ó, passei, pô, vai ser bacana. Tô torcendo aí junto com vocês. E eu torço mesmo, tá? Quando o pessoal fala para mim que tá estudando e tal, e que tá seguindo, eu fico torcendo pra pessoa mesmo. E pode me adicionar aí nas redes sociais que eu tô e perguntar, tirar dúvida, que eu ajudo mesmo. Ah, beleza, então já aproveitando, passa aí para a gente as tuas redes sociais, Thiago. Passa aí, não Bom, sei, eu LinkedIn, sou Facebook, que você Eu tiver. sou muito ativo no LinkedIn. O Facebook eu não uso tanto e o Instagram muito menos. Mas o LinkedIn você me acha sempre lá, Thiago Schmitz. Deixo o link aqui também para vocês, fica fácil aí, porque o meu nome não é dos mais fáceis. Quem está vendo aqui vai copiar mais fácil, né? Mas Thiago Schmitz vai encontrar lá no LinkedIn e eu sou muito ativo. Pode pedir a conexão, eu conecto, amarradão. E precisou de ajuda, tirar dúvida, tô aí. Belezinha, brigadão, Thiago. E você, José, tem alguma rede social que você quer compartilhar com a gente também? A Sim, galera aí te adicionando? pode me adicionar lá no LinkedIn também, é bem fácil, José Costa Júnior, só buscar lá que eu aceito todo mundo. Se tiver alguma Fechou. dúvida também, pode perguntar lá que eu tento ajudar. Perfeito, fechou, galera. Eu também, se quiserem me adicionar no LinkedIn também, Emanuel Pasquet, o nome está escrito aí no vídeo, né? É dificilzinho também. Mas beleza, gente. Adiciona aí também a Cláudia Gaia no LinkedIn, no Instagram, @Cláudia Gaia. Se inscreve aqui também no canal do YouTube da Cláudia Gaia. E a gente se vê aí no próximo episódio. Obrigadão, Thiago. Um abraço para você. E obrigado pela participação aí também, José. A gente vê vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.